Olá pessoal do Betel, aqui quem fala é o pastor Cacau Marques, eu sou pastor da Igreja Batista Vida Nova na cidade de Nova Odessa e eu já estive no Betel 2 vezes como preletor, foram 2 momentos maravilhosos e por isso eu estou muito alegre e muito feliz de poder compartilhar da palavra de Deus com vocês aqui. Quero trazer uma reflexão rápida, bem breve mesmo, sobre o tema do pecado e do perdão. Quero que a gente pense um pouquinho sobre isso, porque esse tema é um tema muito importante nos nossos dias, sabia? Nós costumamos, especialmente nós evangélicos, a gente costuma olhar para o mundo e pensar assim, esse mundo é um mundo imoral, é um mundo em que não existe certo e errado, é um mundo em que cada um faz as coisas conforme a sua cabeça e tal. E isso pode ser um pouco verdade sobre a geração anterior, um pouco verdade sobre a minha geração, de certa forma, né? Porque a gente foi criado mesmo assim com um pensamento, não dentro da igreja evangélica, obviamente, mas no mundo com um pensamento assim de que as coisas elas não são objetivamente estruturadas, elas são muito relativas e tal. E dessa forma criou-se essa ideia de que quanto mais nós pudermos viver sem esses conceitos de certo e errado, quanto mais a gente puder colocar na nossa cabeça que tudo vale, mais livre é a sociedade e tal. Só que quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo hoje, a gente vê que já houve uma mudança nisso. Porque pensar que não existe certo e errado é abrir mão dos fundamentos que estruturam a própria sociedade. Né? Como é que a gente vai dizer que alguém está agindo da maneira como as pessoas devem agir ou alguém está agindo de uma maneira que põe os outros em risco? Isso só pode ser feito se você tiver um conceito do que é certo e do que é errado. De modo que, atualmente, nós não vivemos nessa sociedade amoral, ou seja, sem moral nenhuma, que nós imaginávamos evangélicos, né? Olhávamos para o mundo e falávamos, a gente vai ficar uma sociedade amoral e tal. Não, a gente vive hoje numa sociedade tão moralista quanto poderia se esperar de uma sociedade que fosse farisaica, sabe, dos fariseus lá de Jesus. Então a gente vive numa sociedade tão moralista quanto. Existe uma noção muito forte hoje de certo e errado na sociedade. Tanto que vocês sabem bem disso, a internet está cheia de cancelamentos, não é? Quem é cancelado? É cancelado aquele que tem uma atitude que é uma atitude reprovável. Isso aí é cancelado, porque ele fez algo que é errado, que é inaceitável segundo a visão da sociedade. E isso é a maneira como a gente está vivendo. O que está diferente hoje, e que não era assim, né? É diferente, obviamente não era assim algumas gerações atrás, é que a moral do moralismo da sociedade é bem diferente da moral do moralismo religioso. Antigamente, moralismo religioso e moralismo da sociedade eram praticamente a mesma coisa. Uma pessoa que estava errada diante da sociedade, ela estava errada diante da religião. Hoje as coisas são diferentes. A religião diz que o certo é uma coisa e o moralismo da sociedade diz que o certo é outra. Mas as duas têm conceitos de certo e errado. E as duas têm condenações a respeito disso. E as duas têm suas formas de cancelar as pessoas dentro dessa visão moralista. Só que quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que nenhuma das duas coisas é o plano de Deus. Porque Deus não nos conduz num caminho de moralismo, num caminho que as pessoas são valorizadas pelo que elas fazem de certo e desvalorizadas pelo que elas fazem de errado. Ou que elas são premiadas pelo que elas fazem de bem e são condenadas e rechaçadas pelo que elas fazem de mal. A Bíblia não vai por esse caminho. A Bíblia vai por um caminho de dizer que não existe nenhum justo, que todo mundo é pecador, que todo mundo erra, que todo mundo é condenável diante de Deus. Dessa forma, a gente precisa tirar da nossa cabeça aquela ideia enraizada de que o crente é melhor do que o não crente. Que o crente é aquele que faz as coisas de maneira melhor e o não crente é aquele que faz as coisas de maneira pior. Isso aí às vezes está na nossa cabeça. E não pode estar desse jeito, não pode andar. Porque a Bíblia dá muitos exemplos de que isso não é verdade. Quer ver um só? Vamos falar de um só hoje. Davi. Davi, ele fez uma coisa terrível. Ele fez algumas coisas terríveis, mas uma delas foi especialmente terrível. Ele estava lá no seu palácio, enquanto o seu povo estava em guerra, os seus exércitos estavam na guerra. Ele, do terraço do palácio, observa uma mulher tomando banho. Ele vê a mulher tomando banho. E aí ele manda chamar essa mulher e ele se envolve sexualmente com essa mulher. Essa mulher era casada com um dos que estavam na frente de combate. Mas acontece que essa mulher engravida, e aí Davi tem que esconder o que ele fez. Então ele manda chamar o marido dela lá da frente de combate,
manda chamar e fala, não, dá um descanso para ele, deixa ele dormir na casa dele. Por quê? Porque aí as pessoas iam pensar, ele dormiu em casa e a esposa dele ficou grávida. Acontece que não foi isso que aconteceu. O marido disse, eu não posso dormir na minha cama enquanto os meus colegas estão lá guerreando e morrendo. Então eu vou dormir nas escadarias aqui do palácio. E aí ele dorme na rua, né? Dorme na rua, não dorme em casa. Aí Davi fala, nossa, e agora, né? O meu pecado vai ficar exposto para todo mundo. Então já sei, vou mandar esse cara para frente de batalha. Ele não vai só para guerra, ele vai ficar na primeira fileira. E aí na primeira fileira ele vai morrer rápido. E aí quando ele morrer, eu tomo essa mulher para mim e aí vai parecer que eu simplesmente, né, tive lá um filho com ela e tudo bem. E ele faz isso, manda lá o cara para frente de batalha, ele morre, Davi toma aquela mulher para ele. Mas Deus vê todas as coisas, não é? E aí Deus manda lá o profeta Natan falar para Davi que sabe o que aconteceu. Mas olha só o que Davi tinha feito aqui. Ele tinha adulterado, possivelmente usou, né, do seu poder real sobre essa mulher, então talvez até um tipo de abuso ali sobre ela. E ele tinha conspirado para matar uma pessoa, que era o marido dela. Ele não matou, mas ele gerou o assassínio daquela pessoa, ele gerou a morte daquela pessoa. Tudo isso por causa do seu pecado. Quando o profeta Natan vai diante de Davi e fala o que ele fez de errado, Davi se arrepende diante de Deus. Davi fala, eu errei. Mas ele não errou pouco, né, gente? Ele errou muito. Ele errou muito mais do que a gente costuma errar. Ele fez um pecado gigantesco. Se uma coisa daquelas acontece no dia de hoje, ele ia ser totalmente desprezado pela sociedade e as pessoas iam querer a morte dele naquele momento, exatamente naquele momento. Mas Davi vai diante de Deus. E nesse momento que ele vai diante de Deus, ele faz uma reflexão, ele faz uma oração, que é uma oração de arrependimento muito profunda, uma oração de arrependimento que está registrada lá no Salmo 51. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá o Salmo 51 e você vai ver o que Davi escreveu lá. Nós vamos ler, é um salmo um pouquinho longo, tá? São 19 versos, mas você fica firme aí, não deixa sua mente viajar não, fica firme para a gente ler esse salmo juntos, tá? Então diz assim a palavra de Deus, olha só, Davi falando com Deus no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha que coisa interessante. Davi pecou de um jeito terrível que poucas pessoas que nós conhecemos na vida pecam. Que poucas pessoas cometem, que nós conhecemos pessoalmente, cometem coisas desse nível de crueldade, de maldade e de traição. Uma coisa terrível Davi fez. Mas ele vai diante de Deus pedir perdão. Primeiro que isso já nos ensina que o crente, aquele que crê em Deus, não é aquele que faz menos mal.
não é aquele que não faz o mal, não é aquele que faz mal, menos mal do que o mal que os não crentes fazem, não é aquele que é menos mal, não. Quando você vê um crente cair, quando você vê alguém fazer alguma coisa errada, mesmo ostentando o nome de Jesus Cristo, a gente lamenta, a gente se entristece, a gente ora a Deus para que o nome dele seja preservado, mas a gente não fica surpreso com isso, porque isso acontece desde sempre. O cristianismo não é uma forma de fazer pessoas estarem num clubinho de boas condutas. Não é. Ainda que a gente tenha uma noção de pecado, uma noção de certo e errado, ainda que a gente busque viver o melhor que Deus tem para nós, ainda assim não há nenhuma prova bíblica de que nós, como crentes, não teríamos no nosso meio pecados que são pecados terríveis como esse, né? Então, a primeira coisa que a gente deve tirar da cabeça, não temos um clubinho, um grupinho de pessoas especiais no meio da sociedade toda. Não é isso que a igreja é. Inclusive, nós não devemos nem pensar que nós somos melhores que os outros no nível individual. Nós podemos e devemos caminhar para nos melhorar no nível pessoal, não é? Abandonar práticas. A palavra de Deus nos ensina isso, nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. Então buscar viver uma vida cada vez mais segundo a bondade e a verdade de Deus. Mas não tem como eu olhar para uma pessoa que não é crente e falar assim, olha lá, ela não é crente, então ela é pior do que eu, ela faz coisas piores que eu. Não existe isso, não existe. Há coisas tão terríveis acontecendo no meio dos crentes como afora dos crentes. E isso só nos deve nos levar a ter olhos mais atentos para a nossa vida, para nós também não tropeçarmos onde os outros tropeçam. Então, já vamos começar por aí, né? Já vamos começar a entender por aí. Mas veja só, se o crente não é diferente porque faz coisas certas e os outros errado, ele é diferente em quê? Não tem diferença nenhuma? Tem diferença. O crente sabe que ele erra diante de Deus e se arrepende disso. O verdadeiro crente não é o que não faz nada de errado. O verdadeiro crente é aquele que sabe que quando erra, erra diante de Deus. E tem três formas, tem três coisas que Davi sabe e ele coloca nesse texto aqui e que nós devemos saber para encarar o que é certo e o que é errado, o que é pecado, né, e o que é santidade. Três coisas, três lições aqui de Davi, três verdades que Davi sabe. Primeira verdade que ele sabe, que há pecado. Ainda que a gente viva numa época moralista e as pessoas têm conceitos de certo e errado muito claros, muito claros nem tanto, mas muito firmes, e a sociedade é mais ou menos essa juíza sobre todas as pessoas, ainda que isso seja uma realidade nos nossos dias, existem aqueles que acreditam, um grupo pequeno que acredita que não tem certo e errado. Não tem, que tudo isso é uma construção, ou que nada disso é efetivamente certo e errado. Isso aí é muito fluido no meio da história, né? Mas o crente sabe que existe certo e errado, ele sabe que existe pecado. E isso é muito importante. Algumas pessoas olham para a fé cristã e falam assim, não, quando você diz que existe pecado, você está pensando uma coisa muito de culpa, você está trazendo uma ideia de culpa muito pesada e tal. A gente não pode caminhar por esse caminho, a gente precisa caminhar num caminho de liberdade, né? Em que as coisas são definidas mais organicamente, menos coisas muito objetivas e estanques assim. Mas na verdade, quando a gente reconhece que existe pecado e que esse pecado é pecado diante de Deus e não diante da sociedade, a gente cria um ambiente no qual nós podemos de fato nos encarar com misericórdia. Porque nós não somos divididos entre juízes e réus, em que um olha para o outro. Porque mesmo quem diz que não existe nada errado, vai viver a vida como se existisse, vai ter mágoa de outra pessoa que fez alguma coisa contra ele, e essa mágoa vai colocá-lo no papel de juiz e o outro no papel de réu. Mas quando a gente fala, não, existe um pecado, esse pecado é diante de Deus, não é diante de nós colocamos Deus ao juiz. Nós todos somos réus. Então nós podemos olhar uns para os outros com igualdade e com misericórdia. Isso está no versículo 3 e versículo 4. Olha que interessante. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele mesmo reconhecia que tinha pecado, o próprio Davi. Mas olha o versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Isso aqui é maravilhoso. Hoje,
acontece muito na sociedade, especialmente sobre os que ficam mais evidentes na sociedade, acontece muito deles estarem sempre diante dos olhos das pessoas. Isso pode acontecer até com qualquer um, né? Você pode escrever uma coisa meio nada a ver, ou botar uma foto, fazer um stories falando alguma coisa meio, né, meio errada, que você deu uma derrapada ali e falou uma coisa meio fora da linha do que as pessoas consideram certo, e de repente aquela sua mensagem na rede social viraliza e diante do mundo você é condenado. Pode acontecer, isso já aconteceu com um monte de gente que não era nem famosa, porque nós estamos vivendo esse moralismo todo da sociedade. Mas Davi sabe que ele pecou contra Deus. Ele se arrepende diante de Deus. Ele pecou contra a Batseba, a mulher com quem ele se deitou? Pecou. Ele pecou contra o marido dela? Pecou também, com certeza. Mas antes de tudo, ele pecou contra Deus. O mais importante para ele era entender que o olhar de justiça era o olhar de Deus, não era o olhar do outro. Porque se fosse o olhar do outro, ele ia poder começar a fazer um monte de acusações que livrasse ele da culpa também. Ah, sim, eu adulterei com ela, mas ela também, né, pelo amor de Deus, ela estava lá tomando banho nua, para todo mundo ver, né? Ou ele poderia falar do outro. Não, sim, eu conspirei para ele morrer, né? Mas olha, eu trouxe ele para se deitar com a sua mulher e ele nem ligou para ela, ele não estava dando valor para ela, tanto que ela foi me procurar. Ele poderia acusar essas pessoas, mas quando a gente fala, não, eu pequei contra Deus, eu pequei contra Deus, Deus é santo. Não tem como eu acusar Deus de nada. Então a culpa é minha mesmo diante de Deus, entendeu? E isso pode parecer muito mais pesado ainda, né? Alguns vão falar, não, mas espera aí, é culpa demais sobre você, você pecou contra a própria justiça. Então você está realmente errado. Mas calma, calma. Porque existem outras duas ideias que estão presentes nesse texto que mostram como é muito mais importante nós entendermos que pecamos contra Deus do que pensarmos que pecamos contra as pessoas pura e simplesmente. Sabe por quê? Porque no meio das pessoas não há perdão. Alguns vão falar assim, claro que há perdão, pessoas perdoam as outras, é verdade, mas há sempre um limite. E a sociedade, quanto mais moralista ela vai ficando, menos suscetível, menos propensa a perdoar ela vai. E ela vai criando punições que vão se tornando cada vez mais duras. Cada vez mais duras. Fechando o cerco da moralidade e colocando ainda categorias e pressões cada vez mais pesadas. Agora, Deus tem um senso de justiça ainda muito mais apurado que a sociedade. Deus é ainda muito mais santo. Deus não julga só o que a gente fala, Ele julga o que a gente pensa. Deus não julga só o que a gente faz, Ele julga o que a gente sente. Ele julga a nossa atitude, não só a nossa ação. Todas essas coisas estão diante de Deus. É uma justiça ainda muito mais implacável, que deveria me fazer viver uma vida ainda mais reta por temor a Ele. Mas a Bíblia fala que não é essa justiça condenatória de Deus que corrige os nossos caminhos, mas é o perdão e a graça. É porque ele tem perdão. E essa é a segunda verdade que Davi encontra aqui nesse texto. A primeira é, existe pecado. A segunda é, existe perdão. Existe perdão. Ele sabe que existe perdão. Olha lá no versículo 17. Ele chega e diz assim a Deus: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não desprezará o arrependimento genuíno. Porque ele sabe que Deus não despreza, ele vai pedir perdão a Deus. O salmo todo é um pedido de perdão a Deus. Então, entender que Deus está sim sobre nós e que ele julga as nossas ações, é também entender que nós temos nele um juiz que está disposto a perdoar. E por que ele está disposto a perdoar? Porque o preço do pecado já foi pago em Jesus. Davi ainda não sabia disso, mas nós sabemos. Deus nos perdoou na cruz em Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, nós vamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu pequei contra o Senhor. A gente não tenta se justificar, a gente não tenta jogar a culpa no outro. A gente não acha, não, pelo amor de Deus, eu sou evangélico. Como assim evangélico? Evangélico não faz coisa errada? Faz tão erradas quanto os outros. A gente simplesmente vai diante de Deus e fala, Senhor, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, me restaura, me perdoa. Pelo sangue de Jesus Cristo que perdoa os pecados, me perdoa. Deus nos perdoa. E aí a gente levanta para restaurar. A gente levanta para restaurar porque Deus nos perdoou. A gente vai pedir perdão para o outro porque Deus nos perdoou. Não é assim, não, Deus já me perdoou, o outro que se exploda, né? Não, não. A gente vai até o outro pedir perdão
Porque Deus nos perdoou. E a gente entende o quão importante é ter esse relacionamento restaurado com Deus, e por isso a gente vai pedir perdão ao outro também. E por isso a gente vai restaurar o nosso relacionamento com o outro também. E por isso a gente vai endireitar o nosso caminho para viver um caminho que vive de graça, para a graça do outro, um meio pelo qual Deus emana graça na direção do outro. É isso. Então, Davi sabia duas coisas. Primeiro, há pecado, mas ele sabia ao mesmo tempo, há perdão. Então ele vai diante de Deus pedir perdão. Mas tem mais uma coisa, ele sabe também que há uma boa vontade da parte de Deus. E isso é central e importantíssimo. Ele sabe que Deus é um Deus de boa vontade. Ele não é um Deus que estava com ódio dele. Ele não é um Deus que o botou no mundo por ódio, por maldade, e agora ele peca e esse Deus ainda vem me cobrar alguma coisa. Não, ele sabe que Deus é um Deus de boa vontade, que está no caminho sempre de reconciliação com os seres humanos. O versículo 18 diz: por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ele sabe que Deus é um Deus de boa vontade, e esse é o Deus que a gente tem. E a gente precisa entender isso. Infelizmente, por anos e anos, foi incutido na nossa mente a ideia de Deus, que é um Deus que nos ama quando a gente faz coisas boas e nos odeia quando a gente faz coisas más. É um Deus que não é um Deus de boa vontade, é um Deus de vontade. Se ela é boa ou má, depende de você. Mas não é isso que a gente aprende na cruz de Jesus. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê que Deus, de boa vontade, sem ninguém o obrigar, ofereceu amor e perdão a nós. Se isso é verdade, eu quero correr para os braços desse Deus. Eu quero me confessar diante dele. E como essas ideias transformam a nossa conduta? Simples. O nosso relacionamento com Deus é pautado pelo amor dele. Então, quando eu peco, eu sei que eu estou agindo contra alguém que me ama. É isso que o apóstolo Paulo ensina lá em 2 Coríntios. Ele fala que é o amor de Cristo que nos constrange. Não é a lei de Cristo que nos constrange. Não é a lei de Moisés que nos constrange. O que nos constrange é o amor de Cristo. Deus nos ama e porque Ele nos ama, nós queremos retribuir isso de alguma maneira. Nós queremos retribuir isso com retidão. Eu vou fazer uma analogia com você que você vai entender muito bem. Muito bem. Quando não tinha coronavírus e as pessoas podiam jogar bola na rua, o garoto ia lá jogar bola na rua e ele estava lá jogando bola com o amigo dele. E de repente o amigo dele xingava ele, mas não xingava ele, porque nessa nossa sociedade machista não basta você xingar a pessoa, o amigo xingava a mãe do outro, não é? Você sabe bem que xingamento é esse. Seu filho, né? E manda lá e xinga a mãe. Hoje em dia, eu não sei como é que tá, mas na minha época esse xingamento era o pior xingamento possível. E qualquer um que fosse xingado desse jeito ia se levantar na direção do outro e podia até virar uma briga mesmo com violência física. Agora, você sabe uma coisa? Nunca, nenhuma mãe na história da humanidade, nunca nenhuma mãe chamou seu filho assim e falou: senta aqui do meu lado, deixa eu te falar um negócio, se alguém me xingar na rua, você me defende, hein? Nunca. Nunca nenhuma mãe colocou essa regra pro filho. Já percebeu isso? Você conhece alguma mãe que falou isso? O quê? O seu amigo me xingou de tal coisa e você não fez nada. Você já viu alguma mãe fazendo isso? Por que é que aquele menino vai defender a honra da mãe, mesmo a mãe nunca tendo pedido e dado essa lei para ele? Ele é constrangido pelo amor da mãe. Ele é constrangido pelo amor da mãe. A mãe o ama. Não importa, não sei se ela está ofendida ou não. Ela me amou. Se ela me amou, eu quero amá-la. Eu quero evitar qualquer coisa que seja contra ela. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. A diferença é que a ofensa a Deus não está vindo do exterior. Ela vem de nós mesmos. Por isso Paulo fala que nós lutamos com a nossa carne. Que nós militamos com a nossa carne. Por quê? Porque existe na nossa carne esse ser que ofende Deus, que xinga Deus, que quando vai nos chamar, não nos chama de filho de Deus, nos chama de filho dizendo que Deus é isso. Então o nosso espírito luta com essa carne. O nosso espírito luta pela honra de Deus, mas pela honra de Deus dentro de nós. Não tem nada a ver com lutar pela honra de Deus com as pessoas do mundo. Tem a ver lutar pela honra de Deus em nós. Em nós. Lá no Salmo 23, o mesmo Davi diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Significa que ele nos guia em retidão
pela sua própria honra, pelo seu próprio nome, pela sua própria reputação. Então, quando nós não agimos no caminho da justiça, quando a gente age no caminho do que é errado, não do que é certo, nós estamos indo contra o nome de Deus. Mas se nós entendemos como Deus nos ama, o tamanho do amor dele, nós estaremos sempre prontos a defender a honra dele contra a nossa própria carne. Estaremos sempre prontos a colocar o nosso espírito militando contra a nossa carne, para que ele seja glorificado. Certo, meus queridos? Então, entenda. Existe pecado. Se existe pecado, existe culpa. Mas esse pecado e essa culpa deve ser sempre a de Deus. E porque esse pecado e essa culpa é segundo a lei de Deus, não que Deus é culpado do pecado, né? Mas é sempre o pecado e a culpa diante da santidade de Deus. E se é diante da santidade de Deus, só Ele pode perdoar. E a boa notícia é que Ele perdoa. E a boa notícia é que Ele tem boa vontade para conosco. Então, quando você se sentir pressionado, culpado, diante dos olhares do mundo, você vai até a Escritura e olha se essa culpa é uma culpa real diante de Deus. Se for, pede perdão a Deus. Fala lá em 1 João, não é? No capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro confessa diante de Deus. Está tudo certo com Deus? Então agora você está pronto para assumir as consequências da sua atitude diante do mundo. Mas entende, Deus te perdoou. Mas se não é culpa diante de Deus, se você está certo diante do que a palavra de Deus fala, então você vai caminhar no caminho de Deus e vai ter o privilégio que os apóstolos tiveram de ser perseguido pelo nome dele. É isso. Mas entenda, é diante de Deus que nós vivemos. Há pecado, há perdão e a boa vontade de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até mais.